Fala aí, galera, beleza? Então, nós vamos trabalhar a resolução nessa aula das atividades da página 22, ok? Matéria que já foi vista com a gente, tá? Na aula online, mas aí que agora eu quero aproveitar para a gente fazer a correção dessas atividades, porque elas vão fixar seu aprendizado aí, beleza? Então vamos lá. Lá na página 22, a atividade número 1, ela diz assim, ó, verificou-se que, acompanha na sua apostila aí, entre as moléculas que formam as membranas plasmáticas das células epiteliais do intestino delgado, há algumas que reagem com disacarídeos, transformando-os em monossacarídeos. Olha só, reage com di, que são duas unidades, transformando em mono, ou seja, pega duas unidades e separa pega uma unidade pega um produto formado por duas unidades, né, um substrato, na verdade, formado por duas unidades, e separa em dois produtos. A gente falou isso lá na aula online, que essa é uma das funções da enzima, né? Catalisar a reação de dissociação, que é você pegar um substrato aqui e separar em partes menores. Aí continua dizendo assim, ó, outras reagem com peptídeos curtos, produzindo aminoácidos. Peptídeo são alguns aminoácidos juntos. E converter eles em aminoácido é separar eles também. Então, nos dois casos que ele citou aqui, a gente está falando de reação de dissociação, né? Onde a enzima está chegando e separando. Ou está separando os polissacarídeos em mono, né? No caso aqui, disacarídeos em mono, ou separando os peptídeos em aminoácidos. Mas são reações de dissociação que a gente tem aqui, promovidas por enzimas, claro. Aí continua dizendo assim, ó, esses dados permitem supor que esses componentes da membrana, ó, pensa um pouquinho, ele começou dizendo que entre as moléculas da membrana plasmática das células epiteliais do intestino delgado, ou seja, está dentro do sistema digestório. E dentro do sistema digestório, separando peptídeos, separando disacarídeos, isso é digestão, gente. Digestão é processo de dissociação, separação de moléculas. E é sempre promovido por enzimas, aquelas enzimas do sistema digestório. Então, esses dados permitem supor que esses componentes da membrana. Vamos lá. Então, quem são esses componentes da membrana? Com certeza são enzimas. São enzimas do sistema digestório. E que estão fazendo uma reação de separação, de dissociação, né? De separar as unidades maiores em unidades menores. Na aula, eu falei para vocês sobre a associação e dissociação, mas o livro de vocês, ele se utiliza de outro termo, que é degradação, quando eu separo, e síntese, quando eu reúno. Não está errado, não, porque toda degradação é a separação e toda síntese é uma produção, uma junção. Não está errado, mas os termos associação e dissociação são mais específicos para a enzima, tá? Então, com certeza, nas alternativas a gente vai ter que escolher alguma opção que nos diga que são enzimas, certo? Do sistema digestório, e que elas estão fazendo uma reação de degradação ou dissociação. Vamos lá, a letra A diz assim, ó, são inibidores enzimáticos. Já deu ruim aí, porque se fala que são inibidores enzimáticos, não são enzimas. E a gente sabe que quem está fazendo isso aqui são as enzimas, né? Então, a letra A a gente já descarta. Letra B. São catalisadores. Opa, por enquanto tá certo, porque a enzima é catalisador. E devem ser lipídios. As enzimas, quase que na sua totalidade, são proteínas. Com exceção das riboenzimas, que são enzimas de RNA, as enzimas são proteínas. Então, ele errou quando falou que é lipídios aqui. Então, não pode ser a letra B. Letra C. Só tem função estrutural e podem ser proteínas e lipídios. Tem dois erros aqui. A função aqui não é estrutural, tá? A função aqui é enzimática. E não pode ser lipídio, só pode ser proteína. Então, letra C, descartada também. Vamos lá para a letra D. Tem função enzimática, já dá certo aqui. E devem ser proteínas. Então, pronto, aí show, aí sim. Tem função enzimática e devem ser proteínas.
Letra D você pode marcar aí, com certeza que está correta. Vamos só ver por que nós vamos descartar a letra E, tá? Mas a D, da número 1, está correta. Diz assim, ó, tem função enzimática... desculpa, perdão, letra E. Não tem função estrutural, tá? Não tem mesmo, função enzimática. E são carboidratos. Aí o grande erro vem nisso aí, dizer que são carboidratos porque não são proteínas. Então, nosso B6, módulo 2, página 22, questão 1, letra D. Questão 2. Considere as afirmações abaixo relativas às enzimas. Então, vamos lá. 1. São proteínas com função catalisadora. Perfeito. Proteína e a função da enzima é catalisar mesmo. Então, show. 2. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos. Lembra? Mecanismo chave e fechadura. A gente falou na aula de semana passada, reforçou isso hoje, mecanismo chave e fechadura. Cada enzima funciona para um substrato muito específico. Então não pode funcionar para vários substratos não, esse item 2 está errado. Item 3. Continuam quimicamente intactas após a reação. Sim, elas ficam quimicamente intactas, elas saem, se desligam dos substratos, né? E depois vão ser utilizadas para se ligar em outros substratos do mesmo tipo e continuar fazendo reações. Então a enzima ela não se desfaz após a utilização dela. Então o item 3 está correto. Item 4. Não se alteram com as modificações da temperatura e pH do meio. Opa, já está erradíssimo, a gente viu isso na aula de hoje. Se alteram sim, temperatura e pH são os principais indicadores ou motivadores da alteração da proteína, porque desnaturam ela. Aí ela para de funcionar, a enzima para de funcionar. Então o item 4 está errado, só o item 1 e 3 que estão corretos. Aí quando você vai lá nas alternativas, a alternativa A diz 1 e 3 apenas, que são verdadeiras, então pode marcar a letra A da número 2 que fica joia, fica correta, tá? A3. O gráfico abaixo mostra a correlação entre atividade enzimática e temperatura. A gente viu esse gráfico na aula hoje, tá? O gráfico de temperatura e atividade enzimática. Lembra que a atividade enzimática ela é determinada pela velocidade de reação. Quanto maior a velocidade de reação, maior o desempenho da enzima. Quanto menor a velocidade de reação, menor o desempenho da enzima. E um dos fatores que influencia isso é a temperatura, a gente falou hoje. Essa temperatura... ela tem uma temperatura ótima na qual a velocidade de reação da enzima é perfeita, está no máximo, pá, mandando bala. Mas se eu abaixar a temperatura, ou principalmente se eu aumentar a temperatura além da temperatura ideal, da temperatura ótima, perdão, aí a enzima desnatura, vai parando de funcionar, a velocidade de reação cai. Beleza? Lembra disso? A gente falou na aula hoje. Aí continua dizendo assim, ó, o que indica o ponto assinalado pela seta, praticamente o que eu acabei de falar aqui. O que acontece com a enzima a partir desse ponto? Poxa, cara, muito fácil. Se você anotar o gráfico, a enzima está apontando para o pico, para o topo da velocidade de reação. Então, quer dizer que aquilo ali é a temperatura ótima. O que indica a seta? A temperatura ótima, onde a velocidade de reação é máxima. Entendeu? Aí ele pergunta, o que acontece a partir desse ponto? Aí, como a temperatura vai continuar aumentando, você vai ver que aqui está em aproximadamente 36 por aí, que é a temperatura constante do nosso corpo, né? A partir daí, 37, 38, 39, 40, a enzima desnatura e vai reduzindo a velocidade de reação. É o problema da febre que a gente comentou na aula, né? Então, ele pergunta, o que é esse ponto pela seta? Da seta é a temperatura ótima, onde a velocidade de reação é máxima. E ele continua, o que acontece se a partir daí? A partir daí, com o aumento da temperatura, ocorre a desnaturação da enzima e a velocidade de reação vai cair, certo? Aumentou a temperatura, além do ponto da temperatura ótima, desnaturação e a redução da velocidade de reação, certo? Questão de número 4, que é estilo Enem, tá? Importante pra caramba pra gente essa número 4, porque ela é no modelo do Enem, que é a principal prova que a gente tem hoje no Brasil, né? Questão 4.
O milho verde, recém-colhido, tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, 1 ou 2 dias depois de colhido, não é mais doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Ok. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte procedimento em 3 etapas. 1. Descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos. 2. Resfriá-las em água corrente. 3. Conservá-las na geladeira. A preservação do sabor original do milho verde, pelo procedimento descrito, pode ser explicado pelo seguinte argumento. Olha só, o milho verde está prontinho para ser colhido lá. Então, boa parte dos carboidratos deles ainda estão na forma original, que tem sabor adocicado. Mas à medida que você tira ele da planta e colhe ele, as enzimas vão começar a converter isso em amido. Vai converter os monossacarídeos em amido, as enzimas. Isso é uma reação química. Tá? Nas próximas 24 horas isso vai acontecer. Então, daqui 24 horas, se você provar esse milho, como as enzimas já converteram os monossacarídeos, que tem sabor adocicado, em amido, que não tem sabor adocicado, aí o sabor já não está mais doce. Então, a gente precisa de uma forma de evitar a ação dessas enzimas. Nós acabamos de falar lá na questão de número 3, que se eu aumento a temperatura, as enzimas desnaturam e param de trabalhar. Então, olha só, qual que é o primeiro procedimento? Descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos. Porque ao mergulhar em água fervente por alguns minutos, eu vou desnaturar as enzimas que fazem esse processo de conversão do monossacarídeo em amido, e aí a conversão não vai acontecer. E aí, se a conversão não acontecer, o sabor vai continuar adocicado. É claro que em seguida eu resfrio elas, né? E põe na geladeira. Para o processo ficar paralisado. Entendeu? Porque você lembra que a enzima precisa de uma temperatura ótima. Acima daquilo ou abaixo daquilo, elas não vão funcionar. E eu tirei da temperatura ótima, porque primeiro que eu aqueci e desnaturei. No momento que eu resfriei e pus na geladeira, eu paraliso o processo. Elas vão ficar lá quietinhas, desnaturadas, não vão poder se recuperar. Entendeu? É isso que é interessante. Vamos para as opções? O que acontece então? Letra A. O choque térmico converte as proteínas do milho em amido. Não, eu estou querendo justamente evitar que isso aconteça. E não é um choque térmico. Foi a temperatura quente que desnaturou as enzimas. B. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos de milho. Impermeabilizar com temperatura, gente. Uma substância impermeável seria se ela fosse oleosa. Oleosa é impermeável. Temperatura não impermeabiliza nada. C. As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento com água quente. Aí chegou, entendeu? Letra C está certíssima. Pode já marcar a letra C, mas vamos ver o que tem de errado com as letras D e E, tá? Letra D. Micro-organismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amido, são destruídos pelo aquecimento. Não são micro-organismos que fazem isso, são enzimas, né? Então não faz sentido nenhum. Letra E. O aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução, no qual ocorreria espontaneamente a transformação dos carboidratos em amido. Não é espontaneamente, né? É pela ação das enzimas, não tem nada de espontaneamente, é a ação das enzimas. Então a gente fica com a letra C da número 4, tá? Se quiser dar uma repassadinha aí, então a gente ficou com o número 1, letra D, 2, letra A, A3. São duas respostas, né? A primeira resposta é que a seta aponta para a temperatura ótima. A segunda resposta é que depois dessa temperatura ótima, há desnaturação da enzima e consequente redução da velocidade de reação. E na número 4 é a letra C. Bacana? Então aí acompanha a sua correção direitinho.
né? Você já está instruído a fotografar essa página e enviar lá na plataforma do Google Classroom para compor sua nota. Galera, até semana que vem. Excelente fim de semana para vocês aí. Ótimo final de aulas, né? Amanhã. E a gente se vê na quinta-feira. Abraço para vocês. Fiquem com Deus, tá?